No vídeo de hoje vamos conversar sobre quais são os melhores dias e os melhores horários para se vender na Shopee. Além disso, vou passar algumas dicas extremamente importantes que podem fazer a diferença aí para você na hora de vender. Então fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Semana passada, lá no finalzinho da minha mentoria coletiva com os alunos da terceira turma, eu recebi a seguinte pergunta: Cauê, existem horários e existem dias melhores para se vender? E a resposta é sim. E agora você vai entender como é que funciona isso e depois eu vou passar as dicas importantes para você. Sim, tem dias e tem horários que se vendem mais. Eu não vou dizer que se vendem mais, mas são dias e horários que têm um maior volume de pessoas dentro da plataforma, ou seja, são períodos que têm um maior tráfego de clientes querendo comprar produtos. Então, consequentemente, você vai ter um volume de vendas maior dentro desse horário e dentro desse dia. Então, vamos começar pelo dia. De segunda a sexta se vende mais do que o final de semana. De segunda-feira a sexta-feira existe um volume de pessoas maiores dentro da plataforma comprando ou adquirindo produtos. Sábado e domingo já tende a diminuir significativamente, tá bom? E daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos. Terça-feira é um dia que a gente não pode colocar muito como parâmetro. Se você for observar, terça-feira normalmente é o dia que mais se vende, mas você precisa ficar atento que os boletos gerados no final de semana que o cliente pagou na segunda-feira normalmente compensa na terça-feira. Então a terça-feira ela tende a ser uma métrica suja, porque tem os boletos confirmados do final de semana. Então segunda a sexta se vende mais do que sábado e domingo. Por exemplo, Spike Day, que tem um período durante a semana, se vende muito mais do que um período de final de semana. Vou dar um exemplo. No mês 6, que foi o mês do Dia dos Namorados, mês de junho, a Shopee ela mudou a data do 6/6 para o 13/6 para conciliar com o Dia dos Namorados. Não sei se foi 13 ou 12/6. Mas eu sei que seria numa semana, e com essa alteração foi para um final de semana, caiu em um domingo. A Spike Day daquele domingo, eu vendi aproximadamente 3.000 unidades. Se a gente for pegar o 7/7 ou 5/5, que caiu durante uma semana, foram Spike Days que eu cheguei a fazer 8, 9, 10 mil unidades vendidas. Então sim, durante a semana se vende muito mais do que o final de semana. Agora vamos falar um pouco sobre quais são os melhores horários para se vender dentro da Shopee. O melhor horário da Shopee é entre as 18 e tem o seu ápice aproximadamente ali por volta das 20 horas. Então começa às 18, vai aumentando o volume, o ápice ali fica por volta das 20 horas e depois tende a cair até aproximadamente 22 horas. Das 18 às 22 horas é onde se encontra o maior volume de compradores comprando produtos. Então agora que você já sabe quais são os dias e os horários que mais se vendem dentro da plataforma, eu vou lá para o meu computador para que eu possa, na prática, te mostrar as dicas que podem fazer a diferença aí para você. Combinado? Eu já estou aqui no meu computador e agora vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo. Eu já expliquei como que funciona o horário de pico e agora eu vou passar aqui algumas dicas para você. A primeira dica ela é 100% gratuita. Você vai utilizar o impulsionar da Shopee dentro do horário de pico. Você vai reservar aquelas horas que você tem para impulsionar dentro do horário de pico, ali das 18 às 22 horas. Então, por volta ali das 18 horas, você já impulsiona os seus anúncios. Essa é a primeira dica. A segunda dica é, se você tem a lista de transmissão, comece a pegar o hábito de enviar a transmissão para os seus clientes dentro do horário de pico e durante a semana. O que eu recomendo é que você envie de segunda
no máximo até quinta-feira, dentro do horário de pico, das 18 às 22 horas. Sexta-feira já fica um pouco mais complicado, porque é ali onde o pessoal começa a se preparar para sair, final de semana eles estão focados em outras coisas, então sempre que for disparar uma mensagem para o seu cliente, através da lista de transmissão por chat, de segunda a quinta, dentro do horário de pico. Não deixe passar ali depois das 20 horas, tá? No mais tardar 20 horas e 30, mais do que isso, já fica um pouco mais complicado. Essas duas dicas que eu dei, elas são gratuitas, né? Você não precisa utilizar a Shopee, o Ads ou qualquer outro Ads para divulgar seus produtos. E a terceira dica, ela é voltada ali para o Shopee Ads. E o assunto aqui vai ficar um pouco mais longo, porque dentro do Shopee Ads existem aí diversas maneiras que você pode fazer dentro do horário de pico. Então, normalmente, uma campanha de Ads, eu não gosto de rodar muito no final de semana. Depende muito do produto. Tem produtos que, durante o período de validação, eu verifiquei que no final de semana vendeu, mas durante a semana vendeu do mesmo jeito, às vezes mais. Neste caso, eu mantenho. Mas já teve produto que no final de semana as vendas caiu drasticamente. Então, o que eu fiz? O dinheiro que eu ia investir no sábado e no domingo, eu diluí durante a semana e no final de semana eu pausei o meu anúncio. Então, por exemplo, eu estou investindo lá R$10 por dia. Sábado e domingo seriam 10 de sábado e 10 de domingo, totalizando R$20. Eu pego esses R$20 e vou diluir entre segunda a sexta-feira. E durante o final de semana eu pauso a campanha. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Uma outra coisa que eu gosto também de fazer é testar os meus anúncios no horário de pico. Principalmente ali no processo de validação ou no processo de escalada, onde eu estou investindo um valor baixo. Por exemplo, estou investindo um valor de R$20 e assim que libera o dia, por exemplo, meia-noite 1, zerou e começa a contar os R$20, esses R$20 chegam até 6 da manhã, 7, 8, o mais tardar meio-dia. Esses anúncios que consomem muito rápido, devido ao volume de pesquisa daquelas palavras e o meu orçamento atual para aquela campanha, quando der meio-dia, ele já pausou, porque já estourou o limite que eu estipulei para o dia. Então, o que eu faço quando acontece isso e eu quero testar? Eu deixo pausado. Quando for lá por volta das 17, 18 horas, eu ativo o anúncio, né? Ou eu tiro do pause e deixo rodar. E aí eu deixo rodando. Então, por exemplo, eu estou ali no período que eu estou investindo R$20. E aí eu comecei ali das 18 horas, esse anúncio deu meia-noite, ele só gastou R$15. Ou seja, ele só consumiu 15 dos 20. No outro dia, eu não começo às 18. Eu começo às 17 horas, porque no dia anterior ele não consumiu tudo. E eu vou ver ali em que momento ele bate ali até às 22 horas. Então, se eu comecei às 17, ele foi até às 23, no outro dia eu começo às 16 para ele chegar até às 22. Porque o volume é maior à tarde do que ele por volta das 21, meia-noite. Então, esse é o primeiro ponto. Então, você vai fazendo esse equilíbrio aí, que você pode ter a certeza que tem muito resultado. Inclusive, eu vou mostrar para você. Esses aqui são meus resultados do último mês. Eu vou dar aqui um F5, vou vir aqui, vou colocar aqui os últimos 3 meses. Lembrando que o mês 7 e o mês 8 praticamente eu não utilizei o Ads. Eu voltei a utilizar o Ads no mês 8 para testar um novo produto, né, que é a saia curta, o top cropped e o biquíni. Até então, todos os meus produtos estavam na primeira página, então não fazia sentido eu ficar utilizando o Ads. Eu já ensinei isso em outros vídeos, mas eu voltei ali no final do mês 8 a utilizar. Então tem mais ou menos aqui um mês, um pouquinho mais, que eu investi R$3.900. De VMB ele voltou quase 32 mil. Vendi 1.300 itens e a conversão e os pedidos foi 873. Um CTR de 1,88%. E a maioria dessas campanhas eu utilizei dentro do horário de pico da Shopee. E de segunda a sexta-feira. Então, de segunda a sexta-feira, eu rodava um anúncio. Para ele funcionar dentro do horário de pico, teve uns que eu começava meio-dia, outros eu começava às 15 horas, outro às 18 horas, mas ele tinha que começar no horário para terminar meia-noite. Basicamente foi assim que eu fazia e foi assim conforme eu te expliquei. E aí ele performou mais. Como que você faz esse controle de pausar, despausar? Eu vou pegar aqui um anúncio,
Então, por exemplo, eu vou pegar esse aqui de biquíni, que foi no Descoberta. Basicamente, deu meia-noite, eu pausava. É pausar, nunca você vai utilizar o parar, tá? Nunca vai utilizar. Por quê, Cauê? Quando você clica em pausar, a Shopee entende-se que você pausou o anúncio. Ou é a mesma coisa que quando acaba o seu orçamento. Ele não prejudica o desempenho dele, tá? Ele não vai perder performance porque você pausou e as métricas vão aqui continuar. Quando você clica em parar, você zerou, você resetou o seu anúncio. E aí quando você clica em continuar, ele começa literalmente do zero. É como se você estivesse começando um anúncio novo. Então você nunca clica em parar. Deu meia-noite? Pausa. Espera lá no outro dia, esse anúncio aqui você vai liberar ele que hora? Às 15 horas? Às 15 horas você vem e clica em resumo. E aí ele vai performar. Deu meia-noite? Você pausa. No outro dia, clique em resumo, né? Você vai despausar o seu anúncio. Então, faça isso caso você utilize o Shopee Ads. Ah, Cal, eu posso fazer no período de validação? Pode fazer no período de validação. Ou se por algum motivo o seu anúncio não está performando, ou como o seu orçamento está muito baixo, por exemplo, a gente começa com 5 a 10 reais para fazer a parte de validação, normalmente com esse valor de 5 a 10 reais, quando der 8, 9, 10 da manhã, às vezes até antes, já zerou o seu orçamento, já pausou. E aí você deixa de pegar o melhor, né? Que é a parte de dia. Durante o dia, tem mais pessoas acessando do que à noite. E principalmente você deixa de pegar o horário de pico. Ah, Cauê, eu nunca trabalhei com Ads, quero trabalhar com Ads. Aqui no canal tem um vídeo muito completo na verdade não é nem um vídeo, é uma aula de mais de 1h30, onde eu ensino passo a passo a como você utilizar o Ads. Caso você tenha um interesse, vai aparecer o card aqui em cima e o link está na descrição. Perfeito? E por último, o que você pode fazer é participar das ofertas oficiais da Shopee. As ofertas oficiais da Shopee, elas também seguem o mesmo padrão. Se vende mais durante a semana do que durante o final de semana e se vende mais dentro do horário de pico do que fora do horário de pico. Só que, quando você começa a participar das campanhas oficiais da Shopee, seja de banner e principalmente das ofertas relâmpago, porque ela tem data e hora, a Shopee não vai te dar os melhores dias e nem vai te dar os melhores horários. Conforme você for persistindo em participar, a Shopee vai começar a te dar um bom dia ou um melhor dia, só que dentro de um horário ruim. E aí você continua persistindo e vai chegar o momento que ela vai te dar um espaço nos melhores dias, que é durante a semana, e nos melhores horários, que é o de pico. Então faça o teste. Caso eu tenha esquecido de alguma coisa, ou você aplica aí uma outra técnica dentro do horário de pico durante a semana, deixa aqui nos comentários. Ou se você curtiu, se você gostou, também não esqueça de deixar o seu comentário. E aí, gostou? Espero que tudo que eu ensinei faça sentido para você. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, você pode fazer um comentário aqui, eu respondo a todos. Caso não tenha, faça um comentário assim mesmo. Pode ser uma sugestão ou mesmo um elogio, mas tanto o seu like quanto o seu comentário é de extrema importância para mim. E se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber vídeos de qualidade. Eu fico por aqui e te aguardo no vídeo de amanhã.